Então, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou continuar então hoje as aulas de Ecologia 1 do diurno, e o assunto da aula de hoje eu vou continuar na parte de interações tróficas, mas hoje com foco nas interações positivas, principalmente os mutualismos associados à polinização e à dispersão de sementes, tá bom? Então vou dar alguns exemplos e a gente chegar até a parte de funcionamento dos ecossistemas, né, que é usar isso para medir, por exemplo, os serviços ecossistêmicos. Então, como eu já falei com vocês, essas relações ecológicas, né, as interações tróficas, que são aquelas baseadas no recurso, a gente pode categorizar ou dividir, nomear essas interações usando, né, aqueles sinais bastante simples, o mais, o menos, o zero, e a gente costuma fazer essa categorização par a par. Né? Já falei com vocês também que normalmente isso é uma simplificação, né? As espécies interagem com mais do que uma espécie, mas a gente consegue classificar todo mundo usando aí esses sinais bem simples. Então, o foco dessa aula de hoje, ele vai estar basicamente nessas interações que levam dois sinais positivos, né, o mais, ou seja, seriam aquelas interações onde a gente tem benefícios para ambas as espécies envolvidas no par, né, que são marcadas aqui pelos sinais positivos. Eu vou falar um pouquinho para vocês também, né, de uma interação que a gente chama de mais zero, que é aquela onde a gente tem um benefício para uma das espécies envolvidas e para outra é uma interação neutra, ou seja, não faz diferença alguma, né? Nem para o positivo, nem para o negativo. Então, voltando nessa tabela que eu já mostrei para vocês, no mutualismo, gente, então de forma bastante simples, né? Se a gente considerar somente duas espécies, a gente tem benefícios para ambas essas espécies envolvidas. E durante um tempo aí na ecologia, né, em livros didáticos mais antigos, houve uma confusão a respeito do que é simbiose, o que é mutualismo, se esses termos podem ser usados como sinônimos. Vocês vão ver que aparece um outro termo que é a protocooperação, né, o comensalismo já está separadinho aqui. Mas é bom a gente fazer essa definição, então, desses termos. Será que simbiose é a mesma coisa que mutualismo? Né? Então, é uma interação positiva para ambas as espécies envolvidas com benefício mútuo? Hoje a gente sabe que não, tá, pessoal? Simbiose é uma palavra, né, meio chique, vamos dizer assim, para a gente identificar espécies que vivem juntas, né, que têm uma interação ou uma relação forte, bastante estreita, tá? E isso vai ajudar a gente a separar outras interações como essa que eu estou mostrando aqui, que é a protocooperação, e, de fato, o mutualismo, tá? Então, o que acontece quando a gente está falando simbiose? Pela palavra, né, simbiose significa viver juntos, ou seja, é uma associação forte, né, ou que a gente chama da palavra lá em inglês estreita, bastante específica, entre duas espécies, e quando a gente fala que elas vivem juntas, a gente está falando, é como se fosse um tempo evolutivo, elas têm uma história de coexistência, né, vocês já devem ter ouvido falar da coevolução, então a gente tem características, né, que evoluem aí, que mudam ao longo do tempo, em conjunto para esse par de espécies, né, ou esses grupos aí que estão em contato, tá? Mas a simbiose, pessoal, ela é diferente de mutualismo, porque nem sempre essa interação vai ser benéfica para ambas as espécies, tá? Viver junto é uma coisa, se beneficiar dessa interação simetricamente dos dois lados, aí já é outra coisa. Então, a gente sabe que pelo menos um membro do par vai se beneficiar. O que vai acontecer com o outro? Em alguns casos, esse outro vai ser prejudicado, então a gente está falando de uma interação simbiótica parasítica. Em outros casos, ele não vai ser afetado, então é uma interação simbiótica comensal. E no terceiro caso, os dois são, né, beneficiados, então a gente está falando de uma interação simbiótica mutualística, tá? Então, o mutualismo nada mais é que um tipo de simbiose onde ambas as espécies envolvidas acabam se beneficiando, tá? Então, o mutualismo é sim uma associação forte, estreita entre duas espécies, mas que tem benefício para ambas. Quando a gente fala de simbiose, aí sim pode ser que a gente tenha outros resultados dessa interação, tá? Que passam por resultados negativos, como é o caso do parasitismo, ou neutros, como é o caso do comensalismo. Então, aqui só de forma gráfica, né, para ficar mais fácil aí para vocês entenderem. Então, numa relação comensal, né, se a gente está falando de simbiose, significa que essas espécies vivem juntas, têm essa relação forte, mas se for uma simbiose
comensal, a gente não tem efeito para uma das espécies, mas positivo para outra. Se for parasítica, a gente tem um efeito negativo para uma das espécies e benéfico para outra, né? Provavelmente em termos de recurso aí alimentar. E essas simbioses que a gente chama de mutualismo, então espero que vocês vejam os bracinhos aqui, né? Ou seja, são interações fortes onde a gente vai ter efeitos positivos para ambas as espécies envolvidas, tá? Então, em resumo, pessoal, na simbiose as espécies vivem juntas, mas todas as interações são possíveis, tá? Quando essas interações são benéficas para ambas, aí a gente está falando de interações simbióticas e mutualísticas. Então, tem vários exemplos de interações, né, entre organismos, aí, animais e plantas, entre organismos animais diferentes, entre plantas diferentes, que trabalham aí com essa ideia da simbiose. Aqui eu vou ver se eu consigo projetar um vídeo aqui para vocês, porque eu não consegui salvar aqui dentro do slide, porque ele é protegido, mas é uma daquelas da série TED Talks, em que é um vídeo curtinho, tá, gente? Em torno de 2 minutos, mas que mostra uma interação bastante interessante, né, entre essa espécie de ave que vocês estão vendo aqui, que é como se fosse um quebra-nozes, aí a tradução para o português, e uma espécie, né, que produz aspinhas aí de planta, mas que tem uma adaptação bem forte entre esses dois grupos aí, né, para que isso funcione para os dois e que tenha uma interação, então, que é benéfica para esses dois organismos. Então, deixa eu tentar projetar o vídeo aqui, gente. Se não funcionar, eu volto para a aula aqui e a gente... depois eu passo para vocês, tá bom? Então... vamos lá. E tem o link também, né? Depois vocês podem assistir, tá? Tá com legenda em português, tá bom, pessoal? Are you familiar with the word symbiosis? It's a fancy term for a partnership between two different species, such as bees and flowers. In a symbiosis, both species depend on each other. I want to tell you about a remarkable symbiosis between a little bird, the Clark's nutcracker, and a big tree, the whitebark pine. Whitebark grow in the mountains of Wyoming, Montana, and other western states. They have huge canopies and lots of needles, which provide cover and shelter for other plants and animals. And whitebark feed the forest. Their cones are packed with protein. Squirrels gnaw the cones from the upper branches so they fall to the ground and then race down to bury them in piles or middens. But they don't get to keep all of them. Grizzlies and black bears love finding middens. But there's more to a symbiosis than one species feeding another. In the case of the Clark's nutcracker, this bird gives back. While gathering its seeds, it also replants the trees. Here's how it works. Using her powerful beak, a nutcracker picks apart a cone in a treetop, pulling out the seeds. She can store up to 80 of them in a pouch in her throat. Then she flies through the forest, looking for a place to cache the seeds an inch under the soil, piles of up to 8 seeds. Nutcrackers can gather up to 90,000 seeds in the autumn, which they return for in the winter and spring. And these birds are smart. They remember where all those seeds are. They even use landmarks on the landscape, trees, stumps, rocks, to triangulate to caches buried deep under the snow. What they don't go back and get, those seeds become whitebark. This symbiosis is so important to both species that they've changed or evolved to suit each other. Nutcrackers have developed long, tough beaks for extracting seeds from cones. And whitebark's branches all sweep upwards, with the cones at the very ends, so they can offer them to the nutcrackers as they fly by. That's a symbiosis. Two species cooperating to help each other for the benefit of all. Legal, né, pessoal? E a gente tem exemplos bastante parecidos com isso aqui também, né? No Brasil tem um exemplo com a araucária e a gralha azul, né, não tão bem estudado como é esse aqui, mas são relações, né, que acabam contribuindo, aí, essa relação estreita e forte, né, muitas vezes acaba contribuindo aí como se fossem serviços, né, ecossistêmicos, aí, que é o caso aí da dispersão de sementes, enterrar essas sementes, e depois algumas dessas sementes, né, das quais os pássaros não se alimentam, acabam retornando e virando árvores adultas aí. Né? Então, tem alguns exemplos com isso aí. E um outro exemplo de simbiose legal também, né, que evoluiu aí para um mutualismo, envolve insetos. Eu acho que eu já falei em alguma outra aula para vocês também, né, das interações entre insetos e plantas, mas que envolvem mutualismos, né, e não a parte de herbivoria. Então, esse aqui, gente, é um exemplo clássico disso, né, um trabalho que foi avaliado aí desde a década de 70, né, numa espécie de planta que é a acácia, isso é uma leguminosa,
bastante comum aí nas savanas. E o que acontece nessa planta é que ela oferece uma série de recursos, né, para formigas. Então tem uma espécie de formiga, um gênero de formiga, né, que é esse gênero Pseudomyrmex, que está bastante associado a essa planta. Então elas vivem juntas mesmo e têm uma interação mutualística, tá? Isso aqui são chamados corpos de Beltian, uma tradução meio livre aí do inglês, e são corpúsculos que têm substâncias nutritivas, tá, gente, que essas formigas usam. Essa coisa aqui que parece um copinho é o que a gente chama de nectário extrafloral. Então isso é uma estrutura que produz néctar, mas que não está associada à flor, né, que está mais associado aos mutualismos aí de polinização. E o néctar acumulado aqui é também usado como recurso por essas formigas, e em troca o que elas fazem? Elas defendem a planta, né? Então quando você tem alguma espécie de inseto que chega, né, para promover, por exemplo, herbivoria, se alimentar dessa planta, uma trepadeira, né, uma planta trepadeira que tenta subir nessa planta e usá-la como, né, recurso aí, essas formigas agilmente elas vão lá, protegem a planta, cortam as trepadeiras, expulsam os insetos. Então é como se a planta oferecesse casa e comida e em resposta as formigas oferecem proteção, tá? E esse trabalho aqui, isso é bastante antigo, né? Como eu falei para vocês, tem uns trabalhos feitos na Costa Rica, nas savanas aí, desde a década de 70, isso aí está na ecologia. Mas mais recentemente, né, um trabalho aí de 2013, começou a mostrar que isso é uma relação tão estreita, sabe, pessoal, tão forte assim, que na verdade tem alguns desses recursos ou recompensas aí que são exclusivos para as formigas, para meio que garantir que essa interação aí ela fique bastante forte, tá? Então algumas dessas recompensas nutricionais das acácias têm algumas estruturas, umas substâncias que são inibidores de proteína, que acabam afetando outras espécies que tentam se alimentar, né, desses corpos de Beltian, mas que não afetam as formigas, né? Então acaba que esse artigo está na Molecular Ecology e mostrando então como é que elas têm meio que contrato exclusivo com essas árvores, né? E isso ajuda a gente a pensar que isso reforça essa interação, né, que existe entre esses dois grupos. Então é um ótimo exemplo de simbiose, espécies que vivem juntas, que têm uma interação coevoluída, né? Então ao longo do tempo aí a gente vê mudanças em ambos esses grupos e é uma interação mutualística, tá bom? Outro termo que eu acho que cabe aqui uma definição é o que a gente chama de protocooperação, tá? Porque isso é muito confundido com comensalismo, né, com simbiose. O que acontece na protocooperação, gente? É uma relação de parceria, né, de cooperação entre duas espécies, que também traz benefícios mútuos, mas ela não é obrigatória, ou seja, uma espécie vive perfeitamente bem sem a outra. Quando a interação acontece, ou a parceria acontece, aí sim a gente vê esses benefícios, tá? Então tem vários exemplos, como é o caso de aves, por exemplo, que limpam, né, ou usam aí restos de alimentos depositados, né, na boca aí de outros animais, e com isso elas acabam, né, de certa forma, beneficiando esses animais, promovendo a limpeza. Tem exemplos de aves associadas ao gado, por exemplo, né, que ingerem parasitas. Então é uma relação de parceria, faz bem, né, para esses organismos que conseguem o alimento e para os que estão recebendo o tratamento, né, recebem aí, tem menos parasitismo, mas não é uma relação obrigatória, tá? A gente não vai ver essas interações, né, tão estreitas entre esses dois organismos, tá? Como é o caso da simbiose e o caso do mutualismo. Então, o que a gente vai focar nessas aulas agora, né, a partir daqui para frente, são essas relações que existem de cooperação e de interdependência. O que significa a interdependência, pessoal? Vocês vão começar a ver que a gente tem características em ambos os grupos que permitem a exploração do recurso e que garantem que o recurso vai ser explorado. Então, quando a gente olha uma flor como essa aqui, que é tubular, que o néctar está em bastante quantidade, localizado lá embaixo, tá? No final desse tubo aqui. E vocês prestem atenção, por exemplo, no tamanho do bico do beija-flor e onde que as anteras, né, que possuem o pólen, que é a estrutura que precisa ser transferida aqui para garantir a reprodução, né, e a polinização cruzada, quando a gente começa a olhar essas características, né, ou esses atributos,
tanto das plantas quanto dos polinizadores, a gente começa a entender a palavra interdependência. Então, o bico do beija-flor, ele é grande o suficiente para alcançar o néctar, mas a posição que a gente vê nas flores aqui, das anteras que contém os pólens, também tem que ser um ajuste legal aí para que ele seja depositado, por exemplo, em alguma parte, né, do corpo desse animal e garantir que quando ele visita uma outra flor, ele tem a capacidade de depositar essas estruturas, tá? O néctar tem que ser interessante, tem que ter energia, ele tem que estar depositado num local que garante que essa interação vai ocorrer, mas que não vai haver uma exploração indevida desse recurso. Então a gente começa a ver como se fosse um sistema meio chave-fechadura, sabe? A gente tem características tanto nas plantas quanto nesses animais polinizadores que vão garantir uma parceria e dois a dependência, né? Então são interações aí bastante interessantes, né, da gente avaliar. E só para fechar essa introdução mais geral, gente, eu queria separar com vocês também o que a gente chama de comensalismo, né? Porque é uma interação positiva, ela envolve pelo menos um sinal mais, mas para outra espécie envolvida aí nessa interação, a gente fala que é neutro, ou seja, não existe um efeito, tá? Tem alguns exemplos, né, de interações comensais aí, vou passar só algumas para vocês. Tem uma coisa legal aí, que é um sistema legal que já foi estudado na ecologia, que é o que a gente chama de forésia. O que significa isso? Você pensa como se fosse uma carona, tá? Então a gente tem um organismo, que eu vou chamar aqui de hospedeiro, tá? Meio entre aspas aí, que fornece recursos, ou um caso abrigo para outros organismos, mas ele não vai ter efeito prejudicial nenhum. Então tem um bom exemplo aqui de um besouro, eu não sei se dá para vocês verem, gente, está no zoom máximo aqui, mas tem uns ácaros, né? Uns organismos meio que pendurados, né? Usando aqui o corpo desse animal. Esses organismos, gente, eles são fitófagos, eles se alimentam de plantas, tá? Eles não são parasitas, aqui no caso desse besouro, mas eles têm uma característica legal que eles não têm asas, né? Eles são organismos que a gente chama de não alados, ou seja, eles não têm uma capacidade de dispersão muito grande. Então, para mudar de planta hospedeira, né, para garantir a alimentação, especialmente quando o grupo está muito grande, né, isso é bastante comum nos pulgões, aí nesses ácaros, eles vão acabar usando alguém aí como transporte, tá? Então, essa ideia, né, da forésia ou da carona, ela é benéfica para esses ácaros, né, que ganham esse movimento de dispersão sem ter asa, mas ela é indiferente para o besouro, tá? Ela não promove nenhum peso nesse animal, né? Não tem nenhuma relação de parasitismo, é simplesmente uma carona, tá? Tem vários trabalhos mostrando isso. Aqui vocês estão vendo um pseudo-escorpião, né, que ele pega uma carona, um artrópode, ele pega uma carona aqui numa espécie de hemíptera, né, num sugador aí, que a gente chama de barbeiro, né, comumente, e com isso ele é deslocado, né, de um local para o outro. E aí tem uns trabalhos legais também mostrando, né, como que esses pseudo-escorpiões acabam parasitando ninhos de aves depois que eles pegam carona. Porque o pessoal começou a descobrir pseudo-escorpião em ninho de ave, falava, gente, como que esse bicho chegou aqui, né, às vezes lá no topo do dossel de uma árvore. Mas muitas vezes é via esse mecanismo, né, que a gente chama de forésia, que seria essa carona, tá? Então tem vários exemplos aí do comensalismo, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, porque o foco da nossa aula, então, seria nos mutualismos, tá? Então, a partir de agora, eu vou focar nos três principais tipos que a gente tem de mutualismo, que seria a polinização, a dispersão de sementes primária e secundária, tá? E os mutualismos de proteção, que envolvem principalmente as formigas, né? Em interação com plantas, interações aí com outros animais, tá? Então eu vou parar aqui para a gente poder continuar aí, né, nessa ideia aí dos